Olá, minha gente, tudo bom? Sejam bem-vindos para a nossa especialíssima aula de revisão do MRC. E, como sempre, a gente conta com a ilustríssima presença do professor Torquato. É isso aí, galera. Já sabe, né? Estaremos aqui. Qualquer dúvida, estarei aqui do lado. Manda pra gente. Boa aula! Vamos jogar duro e começar rápido porque a gente tem pouco tempo. Momento de exposição. Vamos lá. Então vamos nessa. Bom, começamos a aula de hoje com o momento de exposição, né? E eu não posso começar a aula sem apresentar a equipe de física aqui da MTech, como sempre, pessoal de tapagem, que é, como eu falei, a equipe de física é composta pelos professores Gilcléia Oliveira, Joelson de Souza, eu, Luiz Odizo, professora Neide Pinheiro e professor Torquato Lima, que está na assistência da gente aqui hoje. Todos coordenados pela professora Raquel Aranha, certo? Então vamos lá, o pessoal de Campo Birro ficou com ciúmes ali, ó. Tá bom. Pessoal de Buriti, Jurema, temos uma presença ilustre aí na sala. Ademir, boa tarde, senhor Ademir, seja bem-vindo. Bom, como eu já falei, professores responsáveis pela aula de hoje sou eu, Luiz Odizo, e o professor Torquato Lima. E como sempre a gente começa a aula com uma frase motivadora, né? De John Foreman. Cada dia é uma chance para ser melhor que ontem. A cada respiração é uma segunda chance. Então, tá na hora da gente provar que melhorou. O pessoal que está aí no MRC, tá na hora de provar que consegue ir atrás, correr atrás de seus objetivos e receber o seu grau, aumentar o seu grau, sua nota, né? Ok? Pessoal lá de São Gonçalo, Barra. Vamos lá. Uma galera gosta de copiar aí o tema. Qual o tema? Qual o tema? Aula 11 MRC 1. Transmissão de calor e dilatação térmica. Então, aula 11 MRC 1. Momento de retomada de conteúdos, primeira unidade. Tema, transmissão de calor e dilatação térmica. Pronto, posso prosseguir? Beleza, o professor Torquato já colocou aí para vocês. Massa! Vamos lá. Objetivo da aula de hoje: compreender a importância da dilatação de materiais nas construções, nos contatos elétricos automáticos, etc. Identificar as formas de transmissão de calor. Pessoal de Rio de Contas, não tem problema, é só prestar atenção na aula, não tem problema nenhum, viu? Vamos lá, transmissão de calor. Nós vimos que em certas situações, mesmo não havendo contato físico entre os corpos, é possível sentir que algo está mais quente. Por quê? Porque, quem lembra, existem 3 formas de propagação do calor. Quem lembra? Quem será que lembra aí? Quais são as 3 formas de propagação do calor? Será que alguém lembra? Vamos apostar, professor Torquato? Eu aposto que em 2 minutos alguém vai me dizer quais são as 3 formas de propagação do calor. Quem será que vai ser a primeira localidade a me dizer quais as 3 formas de propagação do calor? Tá aqui, tá escrito daqui a pouco. Eu quero ver quem vai falar primeiro. Ninguém? Será que ninguém lembra das 3 formas de propagação de calor? Não, calma, Iguatemi, aí é mais pra frente, aí é dilatação. Eu estou perguntando a propagação do calor, como é que o calor passa de um corpo para outro. Tem 3 formas. Já tem 1 minuto. Será que eu vou perder a aposta aqui para o professor Torquato? Condução. Começou a melhorar, começou a melhorar. Pessoal de Livramento, Iguatemi. Radiação, Varzinha. Beleza, beleza. Tá faltando uma, tá faltando uma. Condução, convecção, Iguatemi, muito bom. Condução, convecção e radiação, massa, muito bem. Então, olha, aí as 3. Condução, convecção e radiação, ou irradiação, como preferir. Ok? Isso, Buritizinho. Várzea Grande. Isso. Então, condução ocorre preferencialmente nos sólidos, tá? Através do contato físico. A convecção ocorre nos fluidos,
né, no líquido, no vapor, tá? E a radiação ou irradiação não precisa de um meio para se propagar, não precisa de algo que o conduza. Tanto que a luz do Sol chega até a Terra através do vácuo. Não é isso que gingue? Bom, então a condução térmica é a situação em que o calor se propaga através de um condutor, ou seja, apesar de não estar em contato direto com a fonte de calor, um corpo pode se modificar ou pode modificar sua energia térmica se houver condução de calor por outro corpo ou por outra parte do mesmo corpo. E aí eu lembro que quando eu falei para vocês, eu dei o exemplo da colher. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Tá fritando um ovo, por exemplo, fazendo uma comida lá, mexendo uma comida no fogão, aí esquece uma colher de metal, uma faca de metal, um garfo, não sei, e depois vem pegar, na hora que pega na colher, na faca, no garfo, queima o dedo. Por quê? Porque o calor foi conduzido através do metal da parte mais quente para a parte mais fria. E aí quando você pega, você queima o dedo. E aí vieram os questionamentos. Me perguntaram por que o cabo das panelas é de madeira ou plástico. Vocês já repararam que a maior parte dos cabos das panelas é de madeira ou de plástico? Por quê? O plástico e a madeira, qual a diferença deles para o metal? E aí, meu povo, o que vocês acham? Ah, muito bom, Santa Terezinha, pessoal de Macaúbas, dizendo o plástico e a madeira são isolantes térmicos. Exatamente. Se eles são isolantes térmicos, eles não vão deixar o calor passar para sua mão. Perfeito. Então a madeira e o plástico são maus condutores de calor. São isolantes térmicos. Exato, Rio de Contas. Para o calor da panela não passar para sua mão. E aí, uma coisa que eu estou batendo nessa tecla há muito tempo com vocês aí, perguntando várias vezes, a gente fez vários experimentozinhos aí na sala e tal, né? Num dia frio, a maçaneta metálica da porta de madeira parece mais fria do que a porta. Por quê? Quem lembra? Quem lembra? Porque eu ainda falei assim, quando você acorda de manhã cedo, botar um pé na sandália de borracha e outro pé no chão, qual dos dois vai parecer mais frio? A sandália de borracha ou o azulejo, o piso? Quase isso, Rio de Contas, quase isso. Ah, Iguatemi já melhorou ali, ó. Porque a madeira é um isolante térmico e o metal não. Santa Terezinha, Buritizinho e Ibiaporã, né? Dizendo que o piso vai parecer mais frio. Agora sim, Arizona agora consertou, porque o ferro absorve o calor mais rapidamente. Perfeito, o pessoal de Bonito aí fez bonito mesmo. Então, porque o ferro é um melhor condutor de calor, então ele rouba calor da sua mão mais rapidamente. Logo, você tem a impressão que ele está mais frio, mesmo estando à mesma temperatura. É o mesmo caso do piso, né? Marrequeiro, Tamboril, Lajedo. Pois é, quando você pisa no chão, digamos, você acordou de manhã cedo, vou repetir o que eu falei antes. Você acordou de manhã cedo, botou um pé no piso, na cerâmica, e outro pé em cima de uma sandália de borracha. Qual vai parecer mais frio? O piso. Por quê? Porque ele rouba calor do seu pé mais rapidamente. Eu quero corrigir o pessoal de Iraquara, Santa Rita. Vamos corrigir aqui, ó. O pessoal de Iraquara, Santa Rita, mandou uma frase assim: porque o metal tem baixa transmissão de calor, mantendo ela fria. Errado. É exatamente o contrário, meus queridos. O metal tem uma alta taxa de transmissão de calor. Melhor dizendo, uma alta condutibilidade térmica, tá? Então, quando você pega no metal, ele rouba calor da sua mão muito rapidamente. Então você tem a impressão de que está mais frio, mas na verdade está na mesma temperatura. Obrigado, Gislene, lá de Lajedo, Buritirama.
Bom, vamos pensar no seguinte, deixa eu falar pessoalmente com eles aqui rapidinho. Vamos pensar no seguinte, gente. Você está com febre. Se você está com febre, você está recebendo o calor do ambiente ou seu corpo está quente e você está perdendo calor? O que é que vocês acham? Quando a gente está com febre, a gente perde calor para o ambiente ou ganha calor do ambiente? E aí? De nada, você está aí, tá às ordens. Então, meu povo, quando você está com febre, você perde calor para o ambiente ou ganha calor do ambiente? Perde calor, certo, Santa Terezinha? Muito bem. E se você perde calor, você sente frio. É por isso que a gente se agasalha, bota um casaco, né, de lã, tal, para poder conter essa perda de calor. Não é que o casaco, a lã esquente você, não. Ela impede que você perca o calor do seu corpo. Então você não vai mais sentir frio, certo? Obrigado, Cleiton. Pessoal de Itaguaçu, Mundo Novo, né? Obrigado. Bom, então repare, toda vez que você estiver perdendo calor para o ambiente, você vai sentir frio. Quando você estiver recebendo o calor do ambiente, você vai sentir quente. É por isso que muitas vezes a pessoa usa uma frase assim que eu não gosto de falar, mas que eu vou demonstrar só para poder mostrar o erro. Ah, fulano de tal está suando frio. Gente, a função do suor é esfriar o nosso corpo. Então, quando você perde água, quando você sua, esse suor sai com o calor do corpo. E a tendência é que ele esfrie com o ambiente para poder esfriar o nosso corpo também. Então, o suar frio é mais ou menos uma redundância, né? É uma função do organismo de termorregulação. O pessoal de biologia deve estar falando para vocês mais ou menos nessa época do ano agora. Tá? Obrigado, Elisete, lá de Lagedo. Ok. Pronto, então vamos voltar aqui para a nossa história e continuar a explicação. O metal tem maior condutibilidade térmica do que a madeira, tá vendo o que eu falei? Assim, a transferência de calor do corpo para a maçaneta metálica ocorre mais facilmente do que para a madeira, o que dá a sensação de que a maçaneta está mais fria. Eu lembrei até de uma pegadinha que passou lá no Faustão e tal. O cara pegava e botava a língua no congelador, não foi? Botava a língua num pedaço do congelador e ficava com a língua grudada lá. Um menino. Porque ele perdia calor tão rapidamente que a saliva dele congelou e grudou a língua. Em outras palavras, o calor da mão flui mais rapidamente para a maçaneta do que para a madeira. Essa perda mais rápida de calor é interpretada pelo organismo como uma sensação de maior frio. Apesar de que frio não existe, né? A gente sabe que existe mais calor ou menos calor. Convecção térmica. Hoje Salvador teve uma chuva danada de forte. Choveram 65 milímetros de água por causa de uma chuva dessa aí, ó. Chuva de convecção térmica. O que é que acontece aí? O ar quente sobe, bate numa massa de ar frio, condensa a água, o vapor d'água e despeca o toró. Geralmente são aquelas chuvas fortíssimas e rápidas. A de hoje deve ter durado na faixa de 1h30, 2 horas, mas alagou a cidade toda. Denilson pediu para explicar novamente o que? A convecção térmica? Bom, enquanto o Denilson responde lá o que ele não entendeu, lá de Itaguaçu, é só perguntar de novo que a gente explica aqui. Certo, a convecção? Pronto. Então deixa eu falar de novo com eles aqui rapidamente. Vamos pensar o seguinte. O congelador da sua geladeira fica onde? Em cima ou embaixo? A maioria, né, dos congeladores ficam em cima ou embaixo? Em cima, né? Em cima para quê? Para o ar frio descer, porque ele é mais denso, e o ar quente que está próximo aos alimentos subirem. Então o ar frio desce, o ar quente sobe, fica essa corrente de convecção, subindo e descendo o ar frio e quente, até resfriar os alimentos todos. Repare, quando você vai num lugar, num banco, numa casa onde tem ar-condicionado,
O ar-condicionado fica perto do chão ou perto do teto? Saco do fogo respondendo lá em cima. Exatamente. No teto, né, Ibiaporã? Exato, perto do teto, Morrinho, muito bem. Fica perto do teto exatamente pelo mesmo motivo. Para o ar frio que é gerado ali, que é lançado ali, descer, e o ar quente subir, poder ser resfriado e ficar essa corrente de convecção. Lembrei de um outro exemplo. Quando você acende fogo, qualquer chama, a chama vai para cima, vai para o lado, para baixo. O fogo sobe, vai para o lado ou para baixo? Para cima. Porque o ar quente sobe, o ar frio desce. Então, voltando aqui, formalmente, convecção é o fenômeno no qual o calor se propaga por meio do movimento de massas fluidas. Olha o que eu falei, líquidos, gases, certo? Óleos, de densidades diferentes. Então, o mais denso afunda e o menos denso sobe. Olha aí o exemplo que a gente viu, uma conexão aí com geografia, a interdisciplinaridade da gente. Quando é de dia, o continente aquece mais rapidamente do que a água, porque o calor específico da terra, da areia, das pedras, é um calor específico baixo, tá? Então, o calor da terra faz com que o ar quente suba rapidamente, puxando o ar frio que está sobre as águas do mar, do rio, para cima da terra. Então o vento bate na beira do mar e tal, durante o dia, do mar para o continente. De noite, a terra também esfria mais rápido. Novamente, por quê? Porque o calor específico da terra, das pedras, da areia, tá? Ele é menor do que o da água. Então a terra, a areia, a pedra, elas se esquentam e resfriam mais rapidamente do que a água. Então, quando a pedra esfria, quando o continente esfria e a água continua quente, o ar que está sobre as águas sobe, porque está mais quente, e puxa o ar do continente. Então você tem a brisa marítima, ou seja, indo do mar para a terra durante o dia, e a brisa continental, a que vai da terra para o mar durante a noite. Tá? Pessoal de Lagedo, tem uma aluna nova, Inês. Seja bem-vinda, Inês. Ok? Tudo tranquilo aí? Lembrei até de uma viagem que eu fiz para o sul de Minas. O dia inteiro batendo sol e de noite um frio danado. Parecia que estava uma cachoeira de fumaça vertical para cima, saindo da lagoa. Muito bonito. Foi na época de julho, agosto. Estava mais frio por lá. Bom, então aí o que eu falei ainda agora. A brisa marítima é um fenômeno diário, sopra do mar para a terra, durante o dia e em sentido contrário à noite. Durante o dia, a temperatura da terra se eleva mais rapidamente que o da água. Isso acontece porque o calor específico da água é maior do que o da terra. Certo? Então foi o que eu acabei de explicar para vocês. Bom, radiação, também conhecida como irradiação, tá? As duas coisas não são muito iguais não, mas como muita gente usa as duas palavras como se fossem a mesma coisa, é bom a gente explicar assim também. Radiação é a energia, tá? A propagação de calor através de ondas eletromagnéticas que não precisam de meio para se realizar, enquanto a condução e a convecção são processos de transferência que dependem do meio material em que se realizam. Olha, a convecção só ocorre em fluidos. A condução precisa do contato físico. Ela ocorre preferencialmente nos sólidos. E a radiação não precisa nem de sólido, nem de líquido, nem de gás, nem de nada. Ela se propaga do mesmo jeito, com matéria ou sem matéria. Tá?
E aí, um exemplo mais que importante é a garrafa térmica. A garrafa térmica tem, primeiro, a tampa de vedação, certo? A tampa geralmente ela é feita do material mau condutor elétrico. Tem por dentro dela as paredes espelhadas para refletirem as ondas eletromagnéticas de volta para dentro do líquido. E tem uma camada de vácuo que vocês estão vendo aí. Essa camada de vácuo impede tanto a condução quanto a irradiação. Olha aí, gente. As ondas do Sol, as ondas eletromagnéticas que são emitidas pelo Sol, chegam até a Terra sem precisar de um meio material para se propagar, tá vendo? Ou quando você chega perto de uma fogueira, você sente o calor através da irradiação. E essas que sobem ao diesel, essas setinhas que estão subindo aqui, o que é isso? Essa é a convecção. O ar quente sobe, tá? A convecção. O que irradia para o lado é a irradiação. Ah, e tem irradiação para cima? Tem irradiação para cima também. Tem irradiação para cima também, mas o que importa para a gente agora é você pensar mais na que está para o lado, tá bom? Pronto, aqui uma garrafa térmica desmontada. Ó, uma garrafa térmica normal, desmontada. Olha como a parte de dentro dela é toda de espelho. Estão percebendo aqui? A parte interna dela é toda de espelho. Exatamente para conseguir refletir as ondas eletromagnéticas que vêm do líquido quente, tá? Bom, agora vamos fazer uma questãozinha aqui da lista de exercícios da primeira unidade. Vamos ver vocês agora? Bom, tem algumas perguntas aqui pra gente que eu estava explicando e não consegui responder. Deem uma olhada, deem uma lida aí, por favor, enquanto eu leio aqui as perguntas. Isso, Morrinho. Diferente da energia elétrica que precisa de um condutor. Exemplo, fio, isso, perfeito. Vinícius já disse que é a letra D, o pessoal de Campo Birro também. Ó, Morrinho, pessoal, água não é um excelente condutor de energia elétrica, não. Água com íons. Água com cloro, com sal, é bom condutor de corrente elétrica. Água pura, não. Mas vamos fazer a questão. Pronto. A Aline já deu resposta, o pessoal de Garité, Natan, a de Curralinho também já deu resposta. Vamos lá. Olha, se o vácuo existente entre as paredes de vidro de uma garrafa térmica fosse total, propagar-se-ia calor de uma parede para outra apenas por... Bom, não poderia ser por convecção nem por condução. Só sobrou irradiação ou radiação. Resposta certa é o quê? Isso, Morrinho. B de bola. Igarité. Não, Lagedo. D não. D de dado, está escrito aí convecção e radiação. Convecção, não. Convecção precisaria ter um fluido. Tá? O ar, por exemplo, água. Então, convecção, não. Apenas radiação. Tá? Só dá para transferir calor se não houver vácuo. Se houver vácuo, só dá para passar o calor através da irradiação ou radiação. Bom, então a resposta certa, letra B de bola. O vácuo é um meio sem a presença de matéria. Para haver propagação de calor por condução ou convecção, é necessária a existência de matéria. Lembra que eu falei? Convecção, fluidos, condução, sólidos. Desse modo, a única possibilidade de propagação do calor na garrafa térmica com vácuo perfeito é por radiação. Até acertou. Rita e Marta de Tapuio também. Amanda e Bia lá de Varzinha. Morrinho também já tinha acertado. Jurema, Tamboril, Tapuio. Beleza? Bom, há mais interdisciplinaridade pra gente aí, ó.
Por que os elefantes costumam estar sempre abanando as orelhas? Olha, as orelhas do elefante são bastante vascularizadas. Então, elas são como resfriadores automáticos. É como se fosse o ar-condicionado do elefante, seria a orelha. Passa bastante sangue ali e aí ele funciona como se fosse também um ventilador para refrescar o corpo, né? O sangue passando pelas orelhas, ele vai perder calor para o ambiente, tá? E aí vai diminuir a temperatura do corpo, do sangue do animal, consequentemente do corpo do animal. E aí tem uma brincadeirinha aqui, né? Meu gatinho mingau parece estar gostando de tomar sol. De que modo está recebendo o calor do sol? Explica esse processo de transmissão e aí? Moinho, são dois leques gigantes, né? Sim, e agora? E o gato no sol? Por que gato, lagartixa, cobra, crocodilo, né? Os répteis de uma forma geral, répteis, anfíbios nem tanto, mas os répteis com certeza, ficam no sol. Por quê? Alguns pássaros também, né? Para receber o calor por radiação. Agora todo mundo acertou. Todo mundo aí acertou, muito bom. Receber o calor por radiação, muito bem. Bom, trata-se da irradiação térmica, onde as ondas de calor provenientes do Sol, por meio das ondas eletromagnéticas, atravessam uma grande distância no vácuo, até chegar à Terra e transferir a ela o calor vindo do Sol. Mais uma questãozinha, ó, da PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Analise as afirmações referentes à condução térmica. Condução, hein? Referentes à condução. Aí como é que você faz uma questão dessa? Primeiro você para e pensa. Condução ocorre em que meio material preferencialmente? Sólido, líquido ou não precisa de um meio material? Bom, se é condução, é preferencialmente nos sólidos, tá? O Morrinho já disse lá, precisa de meio material para se apagar. Pronto. Isso. Então, para que um pedaço de carne cozinhe mais rapidamente, pode-se introduzir nele um espeto metálico. Isso se justifica pelo fato de o metal ser um bom condutor de calor. Verdadeiro ou falso? É condução ou não é condução? Verdadeiro, muito bem, Morrinhos. Saco do fogo também, todo mundo aí, muito bom. Verdadeiro, todo mundo acertando, correto. 2. Os agasalhos de lã dificultam a perda de energia na forma de calor do corpo humano para o ambiente devido ao fato de o ar ambiente... Como é? Ficou errada essa frase aí. Ficou errada essa frase aqui. Vamos consertar ela aqui. Consertei. Pronto. Então, olha, ficou meio confusa, né? Por isso eu consertei agora. Lê agora, ó. Os agasalhos de lã dificultam a perda de energia na forma de calor do corpo humano para o ambiente devido ao fato de o ar aprisionado entre suas fibras ser um bom isolante térmico. Isso aí tem a ver com condução de calor? Isso aí tem a ver com condução de calor, cara? Rapaz, eu não quero saber se é só correto. Eu quero saber se tem a ver com condução de calor. Tem gente aí botando só certo e errado. Eu quero saber se tem a ver com condução de calor. Não. Tem a ver com convecção. E isso, Iguatemi, Itaguaçu, Mundo Novo, Iguatemi, Largo, Arizona, Jurema, Lagedo. Não, tem a ver com convecção. A frase está certa. Só que olha aqui. No enunciado ele fala em condução. Condução. Tudo torto aqui. Ele está falando em condução. Se ele está falando em condução, tá vendo? Condução térmica.
não serve o 2. O item 2 passa a ser falso porque não é condução, é convecção. É falso. Estava errada por causa do texto. 3. Devido à condução térmica, uma barra de metal mantém-se a uma temperatura inferior à de uma barra de madeira colocada no mesmo ambiente. 3 agora. Devido a uma condução térmica, uma barra de metal mantém-se a uma temperatura inferior à de uma barra de madeira colocada no mesmo ambiente. É a mesma ou não é? Pois é. Muito bem, agora sim. Ela é falsa. É falsa porque, como estão no mesmo ambiente, em equilíbrio térmico, as duas estão à mesma temperatura. Então a barra de metal não vai estar mais fria. Ela vai parecer mais fria apenas, tá? Ela não vai estar mais fria, ela vai só parecer. E voltando aqui rapidinho, ó. A 2, certo? A 2 está errada. Tinha aí como certo, mas é porque estava o texto não estava bem feito, estava com a falha no texto, tá bom? Perfeito. Então essas duas são falsas. Dilatação e contrações por causa do calor. Dilatações e contrações térmicas. Vamos lá. Todos os corpos se dilatam ou se contraem com o aumento ou a redução da temperatura. Tá? Vamos pensar bem nessa frase. Se você pega uma panela e bota ela no fogo, ela vai aumentar de tamanho? Sim ou não? Se você pega uma panela e bota ela no fogo, ela vai aumentar de tamanho? Não? Certo. Então vamos conversar aqui de novo. Conversar pessoalmente de novo. Você vai fazer um ensopado. Ensopadinho de carneira, que é uma coisa gostosa, pá, e tal. Aí você pegou a panela, botou o carneiro, a água, os temperos, blá blá blá, botou lá no fogo e tampou a panela. Tampou a panela. Ficou lá uns 5, 10, 15, 20 minutos. Aí você lembrou, ih, faltou o sal. Tira a tampa da panela, bota em cima da pia. Vai lá pegar o sal e volta. Depois de uns 2 ou 3 minutos, você vai botar de volta a tampa na panela. Essa tampa está folgada ou está apertada? E aí? Você tirou a tampa da panela fervendo, com água fervendo lá, botou a tampa em cima da pia, largou lá, longe da panela. Depois de 2 ou 3 minutos, você volta e vai botar a tampa de volta na panela. Vai estar apertada ou folgada? Eu acho que eu vou perguntar... acho que eu vou perguntar ao professor Torquato aqui. Vou perguntar ao professor Torquato, que ele sabe cozinhar bem. Né? Professor, e aí? Depois, se eu estou fazendo um ensopado lá de carneiro, né? Sim. E resolvo tirar a tampa, deixar lá 2 minutos em cima da pia, volto e coloco a tampa de volta na panela. Essa tampa vai estar folgada ou apertada? Ela estava... Bom, ela demorou um tempo para esfriando, então ela diminuiu. Ela vai diminuir de tamanho. Se ela vai diminuir de tamanho, ela vai ficar... Folgada. Claro, gente. Vocês estão precisando aprender a cozinhar mais, viu? Usar a física na cozinha, no dia a dia. Ela vai ficar folgada. A mesma coisa acontece no sentido oposto. Quer ver? Vocês já viram esse slide aqui, ó. Olha esse próximo slide. Você tem aí um frasco, nesse caso específico de palmito, onde o frasco é de vidro e a tampa é de metal. Se você tirar da geladeira na mesma hora, você não consegue abrir. Aí, joga-se água quente, água morna, na tampa.
Só na tampa. Se jogar no vidro, é capaz do vidro quebrar, por favor. Joga água quente na tampa. E aí, vai ser mais fácil ou mais difícil de abrir? É verdade, o pessoal de Morrinho está falando assim, ó, falamos muito pelo conhecimento popular, muito mais pelo conhecimento popular do que pela física. Nas nossas vidas, nós nem notamos essas situações acontecerem. É verdade. E isso, galera, muito bem. Quando você jogar água quente aí na tampa, vai ficar mais fácil. Porque a tampa que é de metal vai dilatar. Né? A tampa vai dilatar e aí vai ficar mais folgado para você abrir. Perfeito? Pronto. Então é a mesma coisa. Se você esquenta, aumenta o tamanho. Se você esfria, diminui o tamanho. Então a dilatação térmica é o aumento das dimensões do corpo com o aumento da temperatura. Ocorre com quase todos os materiais do estado sólido, líquido ou gasoso. E aí a gente começou uma das aulas da unidade com essa figura aí, ó. Os trilhos do trem todos tortos por causa de um aumento de temperatura. A foto, quando ela fica mais nítida, fica parecendo que teve um incêndio aí, tá? Então, nós temos 3 tipos de dilatação. A dilatação linear, quando é uma linha, comprimento. A dilatação superficial, quando é uma superfície, uma área. E a dilatação volumétrica, quando é o volume, quando são 3 dimensões, tá? Então, linear, superficial e volumétrica. Agora vem a pergunta. A dilatação da panela é qual dessas 3? Linear, superficial ou volumétrica? Muito bem, o pessoal de Morrinho está arrebentando aí, Guatemi também, ó. Volumétrica, São Gonçalo lá, né? Tapuio. Muito bem, todo mundo entendeu então. Vou perturbar mais, vou dificultar mais. Quero ver se vocês estão aí afiados mesmo. E a tampa do frasco lá? A dilatação foi principalmente linear, superficial ou volumétrica? E a tampa, a principal, teve mais de uma, mas eu quero saber a principal da tampa, foi linear, superficial ou volumétrica? Vou voltar para a figura aqui para vocês analisarem melhor. E aí, a tampa foi principalmente o quê? A Arizona, Mundo Novo, Igarité, Macaúbas. Isso, superficial. A tampa, o principal da tampa foi a superfície da tampa, né? Tamboril, é um disco, exatamente. A área da circunferência, né? Pedra Alta, Tapuio, massa. Então, continuemos. A dilatação é proporcional à variação de temperatura. Quanto maior o aumento de temperatura ou a diminuição de temperatura, maior vai ser a dilatação. Se aumentar a temperatura, a dilatação será positiva. Se diminuir a temperatura, haverá uma contração. Então a dilatação será negativa, será menor, ok? Depende do material. Cada material se comporta diferentemente do outro. Então, depende do material. Por quê, Odizo? Porque cada material tem o seu coeficiente de dilatação. Tá? Então, por exemplo, a gente viu ali o vidro e o metal. O metal tem um coeficiente de dilatação maior do que o do vidro. O do vidro também é alto, mas o do metal é maior. Tá? E a gente tem aí agora os 3 tipos de dilatação. Vamos ver uma por uma. A dilatação linear, em forma de linha, tá? Quando você tem aí um aumento do comprimento, então L é o comprimento final, L0 é o comprimento inicial e ΔL é a variação de comprimento, sendo ΔT a variação de temperatura. E aí a gente viu a fórmula. ΔL igual L0 vezes alfa vezes ΔT, tá? Onde L0 é o comprimento inicial,
L final, L é o comprimento final, ΔL é a variação de comprimento, alfa é o coeficiente de dilatação linear e ΔT é a variação de temperatura. E eu disse para vocês que poderia escrever isso assim, ó, ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Pronto. É a mesma fórmula, só que eu escrevo ela diferente. Sim, Hillary. Hillary, um exemplo de dilatação linear é o fio. Os fios de alta tensão do poste, se você olhar eles de noite, eles vão estar esticados. Se você olhar eles agora, durante o dia, eles vão estar com uma leve barriguinha, uma curvinha para baixo e tal, porque eles estão mais dilatados, tá? Então a dilatação linear pode ser tanto os trilhos da ferrovia que a gente viu ainda agora na foto, como em fios. Tá? Bom, e aí um exemplo de cálculo. A ponte Manaus-Iranduba, ao ser construída, tem previsão de 3,5 km de extensão. Em um dia em que se registre a variação da temperatura da ponte de 15 graus Celsius, qual será a variação aproximada do comprimento da ponte, supondo que ela será construída de aço? Coeficiente de dilatação linear médio do aço, 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, olha aí. Primeiro passo para resolver uma questão de física. Quem lembra? Qual é o primeiro passo para resolver a questão de física? Tirar os dados. Muito bem. Né? Então, ler com atenção e retirar os dados. Então, olha aqui. A ponte Manaus-Iranduba, a ser construída, tem previsão de 3,5 km. O que é isso? Esse é o comprimento inicial. 3,5 quilômetros. Que eu não sou bobo nem nada, não vou deixar esse número aí desse tamanhinho pequenininho, vou botar aqui, ó, 3.500 metros, porque 1 quilômetro tem 1.000 metros. Em um dia em que se registre a variação de temperatura de 15 graus Celsius, então variação de temperatura 15 graus Celsius. Perceberam como é que eu estou fazendo a questão? Estou lendo e separando os dados. Morrinho está perguntando, para que tirar os valores? Para poder você resolver depois mais fácil. Se você deixar os valores na questão, você acaba se atrapalhando. Quem está começando, quem está com dificuldade, eu sugiro até que faça assim, ó. Vai lendo a questão. Exemplo, o FAM, a ponte de Manaus, Iranduba, até aqui não falou nada, aí você está arriscando. A ser construída também não falou nada. Tem previsão de 3,5 km de extensão. Então aqui está o que eu quero. Ó, comprimento. Aí que você continua arriscando. Em um dia em que se registre a, agora sim, variação de temperatura, ó, 15 graus Celsius, ΔT. Entendeu? E vamos continuar. Qual será a variação? Então aqui é a pergunta, qual será, ó, a interrogação aqui, ó. Qual será a variação aproximada do comprimento? Então ele quer saber ΔL. A pergunta é ΔL. Quem é ΔL? Supondo que ela seja construída em aço e dando, ó, coeficiente de dilatação, esse valor. Então ele quer saber qual é a variação de comprimento e ele deu o valor de alfa. 11 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Agora, separado dos dados, é que nós vamos fazer o cálculo. Olha, os dados aí, tá vendo? Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui rapidinho, para responder Jurema aqui, rapidinho, pessoal de Jurema. Olha aqui. Dá para ver esse fio? Botar aqui, ó, tá, para ver o fio. De noite ele está esticado aqui. De dia ele faz isso.
Perdão, falei o contrário. De dia ele fica assim, ó, porque ele dilatou. Ele fica mais comprido. De noite ele estica, porque ele esfriou. Certo? Então, se você sair aí da sua sala e for olhar os postes agora, provavelmente os fios vão estar curvos assim, ó. Com a barriguinha e tal, parecendo a minha. Quando você estiver de noite, que você olhar o mesmo poste, os fios vão estar assim, ó, esticados. Certo? Porque diminui a temperatura, ele estica, diminui o comprimento. Ah, o pessoal lá já foi olhar, Tá bom, ótimo. Tá vendo, São Bento? Tá vendo o pessoal de Curaçá, o pessoal de Jurema? Isso aí, beleza. Então, vamos lá. Voltando para a questão aqui, vamos resolver a questão. Olha, o comprimento inicial é 3,5 km ou 3.500 metros, como eu falei ainda agora. A variação de temperatura é 15 graus Celsius. E alfa, coeficiente de dilatação linear, 11 vezes 10 a menos 6. Aí é só a gente pegar e jogar na fórmula. Olha, pela fórmula nós temos o seguinte. Delta L é igual a L0 vezes alfa vezes delta T. Então a variação de comprimento, que é o que ele quer saber, é igual ao comprimento inicial. Isso aqui, você pode deixar em potência, pode escrever 3.500 mesmo. Você que sabe. Aí é a gosto do cliente, você decide. Eu prefiro deixar em forma de potência. 3,5 vezes 10 elevado à terceira. Vezes alfa. Quem é alfa? 11 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes a variação de temperatura, que é 15. E aí a gente vai fazer essa conta. Delta L vai ficar 3,5 vezes 11 vezes 15. Vou fazer só número com número. Certo? 3,5 vezes 11 vezes 15. Então, só isso, com isso, com isso. Que vai dar 577,5. Pronto, obrigado. E agora as potências. As potências vão ficar, ó, vezes potência de 10 multiplicando potência de 10. Conservo a base e somo os expoentes. Então, o ΔL aqui vai ficar 577,5 vezes 10 elevado a mais 3 menos 6 dá 10 elevado a menos 3. Aí, para não ficar esse número doido aí, esse menos 3 aqui, ó, vai ser o número de casas que a vírgula vai andar para a esquerda e vai vir parar aqui. Então a resposta vai ficar 0,5775 metros. Essa vai ser a variação de comprimento da ponte. Campo Bio está dizendo, eu não sabia dessa não. Pois é, São Bento está lá dizendo, é verdade. Pois é, cara. A física está no nosso dia a dia, toda hora, em praticamente tudo. A gente aqui não presta atenção. Porque alfa é igual a 11, foi dado ali em cima, ó. 11 vezes 10 elevado a menos 6. Foi dado na questão. Pessoal de Itaguaçu, Mundo Novo, explicar o que? Exatamente o que? Me diga aí, ó, não entendi isso. Eu explico agora, sem problemas. Ah, o cálculo, a conta. Olha, eu vou mostrar em cores. Olha aí. Eu multipliquei número com número. Número com número. O 3,5 com 11 com 15. Então, 11
vezes 15 vai dar 165. Vezes 3,5 deu 577,5. Tá? Aí depois eu fiz a potência de 10. Olhe, potência de 10. 10 a terceira vezes 10 elevado a 6. Você está vendo de verde aí? Quando você multiplica a potência de 10, você soma os expoentes. 3 mais menos 6 dá menos 3. Ó, que deu isso aqui. Aí eu peguei a vírgula, que estava inicialmente aqui, ó, e andei 3 casas com ela para a esquerda, porque aqui está menos 3. E aí ficou esse número aí, 0,577,5775. Ah, sim, se fosse positivo, a vírgula ia correr para a direita. Se tivesse positivo o expoente, a vírgula correria para a direita. Isso, se fosse mais 3, a vírgula ia andar 3 casas para a direita. Bom, mas vamos lá. Dilatação superficial e volumétrica agora. Na dilatação superficial, Deviane, Angélica, nós temos a variação de superfície, ou de área, igual a beta vezes S0, a área inicial, vezes variação de temperatura. E na variação de volume, gama vezes volume inicial vezes variação de temperatura. E temos que lembrar que se é superfície, tem 2 dimensões. Então, beta é 2 vezes alfa. E se for volumétrico, tem 3 dimensões. Então, gama é 3 vezes alfa. Tá? Alfa é o coeficiente de dilatação linear. Beta é o coeficiente de dilatação superficial. E gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Para quem não conhece os nomes dessas letrinhas, ó, aqui é alfa, aqui é beta e aqui é gama. Alfa, beta e gama. Coeficiente de dilatação linear, superficial e volumétrico. Pessoal que não vai fazer MRC não precisa fazer a prova na semana que vem. Assistir a aula já é revisão para a segunda unidade. E na semana que vem já tem aula da segunda unidade. Na semana que vem, as 3 primeiras aulas são aulas da segunda unidade. Depois é que tem o MRC, certo? Então todo mundo presente aí, nada de faltar não. Bom, mais uma questãozinha aqui, mais um exemplo. Vamos lá. Olha, como sempre, a gente primeiro vai tirar os dados para depois começar a resolver. Uma lâmina de ferro tem dimensões 10 por 15. Então, com isso aqui, eu já vou achar a área. A área, base vezes altura, vai ser 10 vezes 15, que é igual a 150 metros quadrados. Em temperatura normal, 0 graus Celsius, ao ser aquecida de 500 graus Celsius, então olha o que ele deu aí pra gente, variação de temperatura 500 graus Celsius. Qual será a área dessa superfície? Então ele quer saber qual vai ser a área final. Aqui é a área inicial e aqui é a área final. E dado alfa é igual a 13 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Até aí tudo bem? Tudo certo, né? Bom, próximo passo, olha aqui. Como ele está falando em área, falando em área, eu sei que não vou usar alfa, vou usar beta. E beta é 2 vezes alfa. Então, beta vai ser 2 vezes 13 vezes 10 elevado a menos 6, que vai dar 26 vezes 10 a menos 6. Continua tudo bem no paraíso?
Continua tudo certo aí, galera? Alguma dúvida até agora? CH, BH, base vezes altura. Iguatemi é base vezes altura. Ok? Então continuemos. Vou resolver o cálculo agora, certo? Olha, como eu falei, a área é 150 metros quadrados, variação em temperatura 500, beta 2 vezes alfa, que nós achamos 26 vezes 10 a menos 6. Isso aí foi o que a gente já viu ainda agora. Aí eu substituí tudo na fórmula. Tá vendo? No lugar de beta, o 26 vezes 10 a menos 6. No lugar da área inicial, 150 e a variação de temperatura 500. Aí a gente vai multiplicar número com número. E a potência lá, a gente soma os expoentes. 195 vezes 10 a quarta. Aliás, eu não vou gostar de fazer assim, eu vou fazer assim. Vou fazer assim. Número com número. 26 com 150 com 500. Fazer só esses números e deixar a potência de fora. Variação de superfície, de área, vai ficar 500 vezes 150 vai dar 75 mil. 75 mil vezes 26 vai dar 1950000 vezes 10 elevado a menos 6, que eu não mexi. Percebeu? Aí, esse menos 6, ó, eu pego a vírgula e ando 6 casas para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Variação de superfície é igual a 1,95 metros quadrados. Acabou a nossa questão. Simples assim. Uma última questãozinha aqui pra gente, antes do momento de produção. Um motorista enche totalmente o tanque do seu carro com álcool e o estaciona ao sol na beira da praia. Ao voltar, verifica que tem uma certa quantidade de álcool que derramou. Pode-se concluir que, letra A, o tanque, né, ele está falando do tanque aqui, ó, que o tanque não dilatou. B, dilatou mais que o álcool. C, dilatou menos que o álcool. D, dilatou-se igualmente ao álcool. E, possui um coeficiente de dilatação maior que o álcool. Então, respondendo nossa questão, ó, um motorista enche totalmente o tanque do seu carro com álcool e o estaciona ao sol na beira da praia. Ao voltar, verifica-se que uma certa quantidade de álcool derramou. Pode-se concluir que o tanque não dilatou. Falso. B, dilatou mais que o álcool. Falso. D, dilatou menos que o álcool. Verdadeiro. Letra C de casa. Muito bem. Garité, Silas, Elisete, Campo Birro. Muito bem. São Gonçalo, Lagoa Bonita, Rita lá de Tapuio, Santa Terezinha, beleza, Santa Rita. Tá então, péssimo, né? Infelizmente, não me resta nenhuma outra opção a não ser pedir o de olho na síntese com o professor Torquato, não é verdade? Então, de olho na síntese, por favor. Ok, pessoal, então aqui a aula de hoje, só lembrando a vocês que as provas começam na segunda-feira, né? Teve um probleminha aí na semana passada, lá na transmissão, e aí essa data foi postergada para segunda-feira. Então fique atento com essas datas aí da prova, tá? Porque ela vai começar no dia 22 e vai até o dia 25. Então vai ser segunda, terça, quarta e quinta. A data de física eu não sei qual é. Esse aqui começa com humanas, mas fique atento também que você assiste as primeiras aulas e o professor Odis já falou aqui que o aluno que
obteve êxito na prova da APA, não precisa fazer a prova, vai assistir a aula. Começaremos a unidade na segunda-feira, tá? Então você vem assistir a aula, as 3 primeiras aulas, depois você vai embora e o pessoal que tem que fazer a prova vai ficar para fazer a prova, ok? Então aqui, essa aula de revisão da nossa MRC, Momento de Retomada de Conteúdo, só foi basicamente o quê? Que ele começou com transmissão de calor, a inversão aqui na ordem aqui, foi transmissão de calor e por fim ele falou das dilatações. Então somente isso aí para que vocês façam uma boa prova na semana que vem. E tenho certeza que eles vão fazer, né, professor? Porque sim, participaram bastante hoje, tiraram várias dúvidas, na verdade. E eu gostei muito. Muito obrigado pela participação, pelos elogios. Tiveram vários elogios. Muito obrigado. A participação, foi show de bola. Foi assim, toda hora o pessoal interagia. Eu percebi, mais até do que o as comum, aulas, né? as aulas normais, eu não entendi nada. Eu sei que o professor Torquato dá um show aqui, vocês ficam aí perguntando e respondendo toda hora. Quero agradecer os elogios de verdade, do fundo do coração. É isso que motiva a gente aqui a dar aula para vocês, certo? Se não fosse isso aí, a gente realmente às vezes batia um desânimo e tal, né, professor? Sim. Mas, olha, eu tenho fé que vocês vão se dar muito bem nas APAs. Foram feitos com carinho. Nas APAs não, perdão, no MRC. MRC. Né? E, como eu já falei, semana que vem, aula da segunda unidade. Então, nada de ninguém perder. Né? A gente já tem aula normal do segundo ano. A partir do terceiro horário, do terceiro tempo, é que começam as provas, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado pela participação. Boa sorte. Estudem, por favor. Vá no nosso ambiente virtual lá. Muito obrigado, professor. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.